Boa palestra e painel a todos. Boa tarde a todos. Primeiro, com satisfação de estar representando um painel onde a gente consiga mostrar a diversidade e riqueza de um país. A gente vai ter a oportunidade aqui de ir do norte ao sul, do leste ao oeste, entendendo as influências de cada festa e como elas acontecem nas suas grandes regiões como manifestações culturais. E um dos fatos extremamente importantes que a gente destaca é o reconhecimento que o entretenimento tem ganho nos últimos anos, para deixar de ter uma mera percepção da sua importância, para ter um fato reconhecido hoje, público, não só pelo poder público, mas principalmente também pela iniciativa privada, como um grande gerador de emprego e renda. Bom, inicialmente eu gostaria de dar um esclarecimento. Nós tínhamos inicialmente previsto uma apresentação da cidade de Caruaru, do São João de Caruaru, da Paraíba, através da Rosália, que houve um problema de ordem pessoal e ela não pôde vir. E o São João estaria aqui devidamente representado por Caruaru. É importante eu que sou do Nordeste, da Bahia, passar algumas informações do porquê o São João tem essa importância para o Brasil e, obviamente, com uma grande concentração no Nordeste. Eu sou original da Bahia e muitos de vocês acreditam que a maior festa da Bahia seja o Carnaval. Isso não é um fato, é um erro até a interpretação. A maior festa da Bahia é o São João. Por um motivo único, o Carnaval ele ocorre na cidade de Salvador, aí sim com a sua grandiosidade, de uma grande festa popular, enquanto o São João é uma festa que vai desde a criança ao mais velho, ocorre nos seus 417 municípios. Só para citar um exemplo para vocês, se é um prefeito de uma cidade do interior cancelar um carnaval, é possível que nada aconteça com ele no sentido político, mas se ele cancelar um São João, seguramente ele terá grandes prejuízos políticos. O São João, ela traz para o Nordeste uma festa de família e de raízes culturais e religiosas. Ela as chamadas festas juninas, chegam no Brasil e vocês vão ver aqui com grandes influências. Nós vamos ter a influência do Rio de Janeiro, através das suas escolas, com a grande matriz do Eltru, do português, mas também com o samba, fazendo a sua marcação com a origem africana, e vamos descer ao sul para também encontrar uma outra grande influência na nossa diversidade, que é a cultura alemã, trazendo a sua marca e o seu registro. O São João é, para as cidades do interior, a segunda maior data do comércio da cidade, só perdendo, obviamente, para a festa natalina, ok? E o São João não se resume só ao dia 24. No Nordeste se comemora o dia 13, que é o dia de Santo Antônio, se comemora o dia 24, que é o dia do São João, e se estende até o dia 29, que é o dia de São Pedro, por isso é batizado das chamadas festas juninas, o que ocorre durante esse mês. Apenas para pontuar a importância do São João ter sido escolhido pela ABRAP para estar aqui nessa mesa. Mas não vai faltar a oportunidade de que Caruaru venha apresentar a festa, que seguramente entre as cidades que produzem o carnaval é de uma grandiosidade. Caruaru movimenta, se não me falha a memória, algo em torno de 400 milhões na sua festa. Campina Grande, 400 milhões, Caruaru, 250 milhões, e para minha surpresa, São Paulo movimenta 600 milhões só nas festas juninas. Então, isso mostra a importância desse tema para estar aqui nesse painel. Agora, na sequência, eu vou convidar o David, do Rio de Janeiro, diretor da Liese, para ele falar um pouco sobre essa importância dessa festa e, obviamente, depois de a gente tratar alguns comentários sobre o que essa festa está representando hoje para o Brasil e, obviamente, até no mundo, através do grande espetáculo que ela proporciona. Por favor. Primeiramente, boa tarde a todos. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando em nome do Carnaval do Rio de Janeiro, nosso querido Rio Carnaval. Eu trouxe uma apresentação, sabe se ela... Podem botar ela aqui? Você quer soltar o material dele? Aí, quem está na produção, por favor.
Enfim, eu vou... Por favor, essa daí é da Oktober. Essa é Tudo da é Oktober. festa. Essa é a mas segunda, é a próxima. eu acho essa, que deve estar numa porque eu acho ordem que eles diferente. viram a fantasia dele, estão achando que ele está no Carnaval do Rio. Não, essa é a fantasia do Oktoberfest, tá? É a vestimenta do Oktober, o traje. Enfim, dando... Me corrija. Enquanto o pessoal vai coordenando ali, dando um panorama, um pouquinho do que a gente faz, do que é a Aliesa, né, que é a organizadora do Carnaval do Sambódromo do Rio de Janeiro, do qual eu sou diretor de marketing. É como se a gente fosse a FIFA do Carnaval, né? Nós coordenamos as 12 escolas de samba do Grupo Especial, nós coordenamos e coproduzimos o desfile das escolas de samba no Sambódromo, prestamos também uma assistência direta para o grupo de acesso, que seria a Série B do Carnaval. É uma coprodução com a Rio Tour, que é um órgão público da Prefeitura do Rio de Janeiro, e a Aliesa é a entidade máxima que coordena, responde pelas 12 escolas e promove o evento diretamente. A gente passou, 1 ano e meio atrás, por um período de mudança significativa, com troca de gestão, troca de presidente da Aliesa, e aí surge a minha entrada e de algumas outras personalidades novas dentro do Carnaval. A Aliesa sempre foi uma empresa muito tradicional, com pessoas com idades maiores, e agora passa por um momento de mudança muito significativo e importante, não só para o presente momento, mas para o futuro próximo do Carnaval também. A técnica aí. Enfim, eu vou tocando sem a parte visual. O show continua. A minha entrada no Carnaval, ela tem 3 visões muito distintas, mas complementares. A visão da Aliesa, que é essa visão mais macro, que olha o todo. A visão de uma escola de samba, eu tive uma relação direta a minha vida inteira, desde que eu nasci, com a Beija-Flor de Nilópolis, né, que é uma escola super presente, importante, principalmente para a história do Carnaval, a partir do momento que o Sambódromo foi construído. Além disso, eu também criei e produzo hoje o maior camarote que se tem na Sapucaí. E essas 3 visões, elas são complementares, porque a Aliesa, ela defende o interesse das escolas. As escolas de samba têm direto contato com o povo, com as comunidades e com as pessoas que fazem o espetáculo, de fato, o lado artístico do espetáculo como um todo. E o camarote, ele dá esse lado glamorizado, de certa forma, até uma elitização do Carnaval, né, que é majoritariamente, né, popular. Então, essas visões, elas são complementares e essenciais para a gente entender o porquê desse protagonismo tão grande do Carnaval e como que o Carnaval vira e se mantém como a principal representação popular e cultural desse país para o mundo, né? Quando a gente pensa em Carnaval, eu tenho certeza que todo mundo aqui em algum momento pensa lá nos arcos da Marquês de Sapucaí, e essa é a referência que a gente tem no mundo. Quando a gente vê em filmes, aí mundo afora, você faz a referência ao Carnaval, você tem, a maioria das vezes, a referência ao Carnaval das escolas de samba do Rio de Janeiro. E para isso, né, para começar essa história e fazer, tangibilizar essa história toda, a gente foi para a criação de uma marca, de uma identidade. E aí surge o nome Rio Carnaval, com o objetivo de internacionalizar essa marca, com o objetivo de facilitar o entendimento e também de gerar valor para os nossos parceiros e patrocinadores. A gente fez a marca foi lançada no final do ano passado, e aí que eu deixo meu agradecimento também à Tati, empresa do Fred Gelli, um dos maiores construtores de marcas da história do nosso país, que fez um trabalho brilhante e super importante para a gente também trouxe um videozinho depois, muito curto, para explicar um pouco desse trabalho de branding e da importância que ele teve para o Carnaval atual, principalmente depois dessa história de pandemia. A gente passou por algumas dificuldades muito importantes e muito significativas também ao longo desse ano, desse ciclo, como, por exemplo, uma mudança de data, né? Pela primeira vez desde 1919, não tivemos o Carnaval em fevereiro, tivemos um Carnaval em abril, e é óbvio que a gente passou por diversas barreiras aí super traumáticas, mas conseguimos passar por elas e executar um grande Carnaval, fundamental não só para a comunidade do samba, mas também para o poder público e para a economia do estado e da cidade do Rio de Janeiro. Aí falando um pouco em movimentação econômica, em dados atuais do Carnaval, o Carnaval desse ano, o Carnaval de 2022, ele bateu recordes de audiência que se tinha desde 2015 na TV Globo.
no que originalmente seriam a quarta-feira de cinzas, apurações, né, que aparecem para o Brasil inteiro. Esse ano, excepcionalmente, foi numa terça-feira, mas mesmo assim é o principal dia de audiência que a gente tem. A gente conseguiu bater recordes de audiência, então mostra a relevância e mostra também que todo o trabalho de comunicação de pré-carnaval, ele aconteceu com excelência, porque você mudar uma data que é tradicionalmente, aí estava falando um pouquinho da história do carnaval e do tempo, todo mundo sabe que o carnaval é ali em fevereiro. Então, quando você muda isso uma vez ao longo da história, você tem que ter um trabalho de comunicação realmente muito eficaz para que as pessoas entendam e estejam lá, seja presencialmente, seja na televisão, para assistir o evento e prestigiar o evento como um todo. Então, a gente bateu os recordes de audiência. A gente também conseguiu números muito significativos de venda, superando os 90% dos ingressos totais vendidos dentro do Sambódromo, mesmo com a mudança. A gente teve uma movimentação econômica acima de 4,5 bilhões de reais, aí mais um recorde, né? O Carnaval vem batendo os recordes de movimentação econômica na cidade do Rio de Janeiro, ano após ano, e de novo, mais uma vez com a mudança, né? Mostra a sua importância também para a economia da cidade e também do estado do Rio de Janeiro. E aí, eu queria fazer uma analogia aqui e de certa forma, puxando um pouco de sardinha para o meu lado do trabalho que a gente tem feito. A Liesa vinha por momentos de períodos de dificuldade, mesmo antes da pandemia. A Liesa... agora a apresentação chegou. Ainda bem que ele não precisou puxar a sardinha, né? O som chegou. A apresentação já começa com a nossa nova marca, né, do Rio Carnaval. E aí a gente, né, vem com esse slogan da maior festa popular do mundo. E aí eu acho que para essa frase a gente nem precisa de muita explicação. E como eu estava falando, enfim, os 3 pontos que eu estava falando da minha inserção no Carnaval, acho que eu já adiantei bem eles, expliquei os motivos desses 3 pontos e como é que eles são complementares e fazem o Carnaval como um todo. Um pouquinho dos números atuais do Carnaval, né? E a gente estava falando um pouquinho da audiência, dos recordes de audiência, a gente estava falando também da economia, a gente pulou ali a parte do público, mas tem uma importância turística muito grande, não só de um turismo internacional, mas de um turismo nacional. Isso ficou muito evidente, principalmente no Carnaval desse ano, onde a gente teve a continuação dessa movimentação turística nacional, mas a gente teve uma dificuldade muito maior com o turismo internacional, ou seja, os turistas internacionais, a gente teve mais dificuldade de chegar neles para mostrar essa mudança de data, e aí é óbvio que não só a mudança de data, mas a pandemia em si também atrapalhou muito para isso, mas o turismo nacional a gente conseguiu manter níveis muito semelhantes ao que se tinha antes da pandemia, o que dá um resultado muito positivo de venda de ingressos no Carnaval, mantendo ali uma das principais receitas das escolas de samba. A gente também trabalhou muito com impacto social, e aí as escolas de samba, dentro dos seus trabalhos sociais, dentro dos seus institutos, fazem isso ao longo da história, mas agora a Liesa também está olhando principalmente para o quesito ambiental. O Carnaval produz muito lixo, né, como um todo, não só nos dias de espetáculo, mas no pós-evento também. A desconstrução das alegorias, das fantasias, ela gera muito lixo. Então, saber trabalhar com esse lixo, reaproveitar esse lixo, é algo muito importante. A gente trouxe alguns parceiros aí fundamentais, e em especial destaco a Red Bull, que foi o primeiro ano de parceria direta com o Carnaval. A gente fez uma série de ações em cima do meio ambiente, da importância de como que o Carnaval pode entrar nessa pauta e tá tão sensível a isso. Aí, falando um pouquinho sobre o passado do Carnaval antes da pandemia e como que a gente enfrentou diversas dificuldades, o que a gente fez para corrigir essas dificuldades. O Carnaval estava com uma baixa credibilidade no mercado em relação à sua comunicação com seus parceiros e potenciais parceiros. O Carnaval flutuava muito de patrocinadores ano após ano, não conseguia manter as marcas durante muito tempo ali consigo, e também não conseguia fazer um direcionamento, um link direto entre essas marcas, esses patrocinadores, e as escolas de samba e os sambistas em si, os principais artistas da nossa festa. A gente também vinha de uma crise econômica que vinha de antes da pandemia. As escolas de samba passavam por dificuldades econômicas justamente por essa inconstância ali dos parceiros e de mostrar valor para o seu cliente, para o seu parceiro, para o seu público como um todo. E é óbvio que isso vem acompanhado de um baixo protagonismo de visibilidade,
Claro, o carnaval sempre é falado ali em fevereiro, mas e durante o ano? Será que os sambistas não estão trabalhando durante o ano? Será que nada está sendo feito no carnaval durante o ano? E não, a gente que trabalha, eu tenho essa oportunidade de trabalhar com o carnaval, de viver o carnaval desde que eu nasci, a gente sabe que o carnaval acontece nos 12 meses do ano, né? Os trabalhadores de carnaval vivem única e exclusivamente de carnaval há muito tempo. Algumas famílias sustentam única e exclusivamente de carnaval há muito tempo. E a dificuldade do contato com o poder público. Lá no início eu falei que é uma coprodução entre a Liesa e a Rio Tour, um órgão de turismo da Prefeitura do Rio de Janeiro, e a dificuldade de relacionamento que se tinha com o antigo prefeito, a dificuldade que se tinha de aproximação, de credibilidade perante o carnaval. A gente chegou a ter discursos do antigo prefeito contrários ao carnaval. Isso nunca tinha acontecido na história recente, né, da cidade do Rio de Janeiro. Então isso tudo dificultou e fez com que todos esses pontos dificultassem a vida das escolas de samba. Então elas tiveram que trabalhar com menos dinheiro, elas tiveram que trabalhar com menos recursos, elas tiveram que trabalhar com menos apoio. O próprio espetáculo como um todo, seja de policiamento, seja de limpeza através da Conlurb, sofreu com todos esses pontos. Isso antes da pandemia começar. Quando a pandemia começou, é óbvio que essa crise toda, principalmente a crise econômica, ela tomou uma proporção ainda maior, e aí a Liesa decidiu ter uma mudança significativa, que é um processo de mudança de gestão, que é onde eu entro nessa história como diretor de marketing, troca a mudança inteira, entra uma mudança radical dentro da Liesa, né, para mudar esses fatores. Aí eu te falo um pouquinho do que a gente fez, primeiro para poder tangibilizar o que é o carnaval e gerar esse valor para os potenciais patrocinadores e mostrar para o mundo todo quem são os sambistas, o que eles fazem, por que eles estão ali, como é que a gente conglomera tudo isso. E aí decidimos fazer o trabalho que eu não posso nem chamar de rebranding, porque eu vou dizer que o carnaval não tinha uma marca antes disso. Então a gente cria a primeira marca do carnaval, e aí o grandíssimo trabalho da Tati, que ganhou, enfim, diversos prêmios internacionais, mas também pôde mostrar para todos os patrocinadores que tiveram presentes no Carnaval de 2022, a importância de se manterem ali. Por isso que a gente já conseguiu renovar 80% dos patrocinadores para o Carnaval de 2023 que estiveram no Carnaval de 2022, mostrando, né, que essa teoria e a importância de você mostrar valor para o seu patrocinador e para os seus parceiros, ela é fundamental, não para o presente momento, mas principalmente para a continuação, para o futuro, para que você possa gerar planejamentos financeiros, de entrada de recursos, etc. Depois tem um videozinho, mas eu vou deixar esse videozinho para o final. A gente fez algumas melhorias físicas no Sambódromo, e aí, de novo, a participação do poder público é fundamental para isso. Vou falar um pouco mais sobre isso na frente, mas algumas mudanças significativas físicas que precisavam acontecer no Sambódromo. Umas fáceis de ver para o público que frequenta o Sambódromo. Quem esteve no Sambódromo esse ano e já ia em outros anos, com certeza teve algumas surpresas positivas, como, por exemplo, a mudança de iluminação, mas muitas outras estruturais que não foram percebidas pelo público a olho nu, mas que eram fundamentais, às vezes, muitas vezes até para as escolas poderem entrar e circular na avenida, para que os desfiles pudessem acontecer com um formato melhor de funcionamento, que pudesse ter uma expansão artística maior, ou seja, menos limitação do que os carnavalescos poderiam apresentar ou não na avenida. Então essas mudanças estruturais também foram significativas e foram feitas muito rápidas. É claro, a gente precisa continuar avançando nesse ponto, mas muitas já aconteceram no Carnaval de 2022. Aí eu falo dessa reconstrução da credibilidade com o mercado, eu mostro alguns dos patrocinadores do Carnaval, mas aí eu destaco aqui a TV Globo. A gente passou por um momento de renegociação com a TV Globo logo que eu entrei, e isso foi fundamental para gerar valor para os demais parceiros, né? A gente tinha alguns relacionamentos com a TV Globo, algumas cláusulas com a TV Globo que precisavam, eram muito antigas. O contrato de carnaval com a TV Globo, do carnaval com a TV Globo, ele existe há mais de 30 anos, então precisava sofrer algumas mudanças. E a gente foi atrás dessas mudanças de uma forma super incisiva, e a TV Globo super entendeu a importância, né, de valorizar ainda mais o próprio espetáculo e de se adaptar ao mundo atual com isso. E aí a gente, no objetivo de trazer novos públicos e de mostrar que o Carnaval também é uma coisa jovem, né, também é um evento jovem, a gente traz um Multishow para perto. Pela primeira vez o Multishow teve a transmissão do Desfile das Campeãs ao vivo, além das transmissões oficiais na TV Globo, como sempre. E aí a gente conseguiu ter um pouco mais de inserções de marca, um pouco mais de relacionamento e de controle, principalmente sobre a arena, né? A exposição de marca da TV Globo na arena, ela foi completamente afastada. A TV Globo ainda vendia os seus patrocinadores de transmissão e ela conseguia apresentar eles na arena. Então a principal mudança que a gente fez nessa história foi que a arena hoje em dia é 100% coordenada pela Liesa e controlada pela Liesa. Então os patrocinadores
patrocinadores presentes na arena, ou seja, no Sambódromo, né, são da Aliesa, e os patrocinadores na televisão são da TV Globo. É claro que alguns patrocinadores aí estão em conjunto, e esses são os que têm o maior ganho extraído do carnaval como um todo. E aí eu pontuo muito essa relação com o governo do estado e com a prefeitura, de novo porque é uma coprodução entre a Aliesa e a Rio Tour, que é um órgão da prefeitura, mas o governo do estado também foi muito fundamental, e é independente de quem é o prefeito, de quem é o governador, isso não é o ponto, mas o carnaval, pelo seu tamanho, pela sua importância popular, ele precisa dessa relação, né? Não só para o acontecimento do espetáculo em si, mas para propagar o espetáculo, a importância do espetáculo durante o ano. Muitas vezes as escolas de samba chegam em pessoas, em comunidades, com diálogos super fundamentais, que nem tem muito a ver com o carnaval, em momentos que nem mesmo o Estado, nem mesmo a Prefeitura consegue chegar. Então elas têm um papel social e histórico fundamental, tanto para a cidade quanto para o Estado do Rio de Janeiro. Então, a melhoria dessa relação como ela é hoje, e aí eu fiz a comparação com a antiga gestão da Prefeitura, ela é fundamental para que a gente possa voltar a ter um carnaval em momento de ápice, em momento de protagonismo, como a gente já teve em 2022 e com certeza terá ainda melhor em 2023, diante de toda a melhoria do cenário de pandemia. Falando um pouco do trabalho de comunicação e principalmente desse desafio que foi, né, ter que comunicar carnaval ali durante a pandemia, muda a data, muda essa história toda, o que a gente fez. E aí, de novo, a construção dessa marca, desse trabalho de branding tão bem feito pela Tati foi fundamental para alavancar tudo isso. A gente fez um trabalho de comunicação internacional, foi a primeira vez, né, de uma comunicação direta, onde a Aliesa fez questão de estar mundo afora para falar o carnaval vai acontecer. A gente fez uma intervenção super legal na Times Square. A gente voltou com a ideia de programas de televisão, programas de rádio que aconteceram ao longo desse ano, anuais, independente da data do carnaval, e aí eu destaco o Seleção do Samba, que também aconteceu na TV Globo já no ano passado. A gente acabou de gravar o Seleção do Samba, que vai ao ar esse ano, em novembro, no último domingo, no dia 23, há 2 dias atrás, com um novo formato, agora de novo fora desse momento de pandemia, a gente pôde sair do estúdio, né, e fazer as gravações externas, então mostrar um pouquinho mais da vida nas quadras das escolas de samba, mostrar como funciona as escolhas dos sambas em si. Então isso mostra para a gente a importância de se comunicar carnaval e comunicar todos os elos e todas as participações, não só dos sambistas, dos artistas de samba, mas também dos produtores de samba, das pessoas que estão trabalhando nos barracões anualmente, etc. São 12 escolas de samba só no grupo especial. Dentro de um barracão de escola de samba, por ano, trabalham mais de 500 pessoas. Então, assim, é um volume significativo de trabalhadores que depende e vive única e exclusivamente de carnaval. Então, isso tudo, todos esses pontos, eles já estão... todo esse trabalho de comunicação já está também renovado e ampliado ainda mais para o próximo carnaval. A Seleção do Samba vai ao ar agora aos sábados em novembro, logo após o Altas Horas. Serão 5 edições do programa. O Multishow transmitirá a Noite de Campeões mais uma vez, com uma cobertura ainda mais ampla de carnaval para o próximo carnaval, principalmente com o objetivo de comunicar para um público mais jovem o que se passa ali no carnaval como um todo. E aí, para finalizar, vou falar um pouquinho do futuro do carnaval, do que a gente tem planejado, algumas mudanças importantes que precisam acontecer. A gente está ainda nesse momento, né, de mostrar cada vez mais a importância do carnaval para marcas e para parceiros do carnaval, para que eles entendam a importância de investir, não na Aliesa, mas no sambista. Investir em quem faz o carnaval de verdade. Por muitas vezes, muitas marcas tentaram se apropriar do carnaval em alguma situação, sem dar, de fato, recursos àquelas pessoas que fazem o carnaval acontecer. E aí esse é o trabalho da Aliesa. A Aliesa existe para defender os interesses das escolas de samba, consequentemente, os interesses dos sambistas. A Aliesa é uma organização sem fins lucrativos, né? Então esse dinheiro é 100% das escolas de samba, dos sambistas, do povo que faz o samba acontecer. Então, mostrar isso para as marcas, e de novo o trabalho de branding é fundamental para isso, mas é uma continuação, é um discurso e um trabalho que a gente precisa continuar mostrando para que a gente possa ser cada vez mais reconhecido por isso e possa expandir cada vez mais as possibilidades, não só das inserções de marcas, mas de ações que marcas, né, que organizações e as pessoas do mundo do samba possam fazer em conjunto. A gente também a gente planeja, né, uma mudança de modelo de negócio, aí é uma mudança muito sensível para o carnaval, mas muito fundamental, e aí eu pontuo isso aqui porque, com propriedade, eu posso falar não só como Aliesa, mas como um produtor de um dos maiores camarotes que se tem no Sambódromo hoje.
E a gente volta também para essa história das marcas. As marcas hoje elas estão mais presentes no carnaval pelos camarotes do que pelas escolas de samba em si. Então a mudança de modelo de negócio aí, e o porquê dela ser tão sensível é os camarotes conseguiram atrair um público jovem que é fundamental para o carnaval e para o futuro do carnaval. Então o nosso objetivo hoje enquanto Liesa é prender esse público ali, né, reter esse público ali, que ele possa voltar ano após ano, mas explicar para esse público o que é o carnaval. Né? O que você está indo assistir ali, qual é a história, qual é a mensagem que cada enredo, que cada escola de samba está querendo passar ali. E aí a necessidade das marcas estarem entendendo isso e participando ativamente disso é fundamental para que ela não queira investir em um produto que única e exclusivamente atraia o público jovem, mas que explique para ele a importância desse patrimônio cultural imaterial do nosso país. Então, essa mudança desse modelo de negócio perpassa muito pelo formato que os camarotes funcionam no sambódromo. Ou seja, a ideia é que as marcas possam se apropriar cada vez mais disso, mais um contato direto com a Liesa, com a organizadora do espetáculo como um todo. Mas, principalmente, aí é uma questão bem plural, né? Que é continuar inovando e mantendo a magia do início ao fim e torná-la cada vez mais real. A gente está muito concentrado e focado em melhorar cada vez mais a experiência, né, de ida até o sambódromo, desde a compra do ingresso, e aqui eu sei que tem vários parceiros nossos nessa história, desde a compra do ingresso até o pós-evento, até o que as pessoas falam após o carnaval, e o carnaval está olhando muito para isso, a Liesa está olhando muito para isso, muito mais do que ela olhou na sua história. A Liesa até então, e aí essa mudança, a minha entrada na Liesa é fundamental, a Liesa até então, ela estava muito preocupada em fazer desfile de escola de samba, que as escolas entrassem na avenida e apresentassem um grandíssimo espetáculo. Isso as escolas de samba, ano após ano, com crise ou sem crise, fizeram com excelência e fazem até hoje com excelência. O que a gente está falando agora, que é um pouquinho diferente disso, as escolas têm que ter todo o direito, né, e toda a estrutura para fazer o melhor desfile possível, ano após ano, mas a gente também precisa preparar o melhor espetáculo em volta desse desfile, para que as pessoas que vão até o sambódromo possam se sentir cada vez mais confortáveis, que a gente tenha produtos diferentes para serem vendidos no sambódromo, que as pessoas possam ir no camarote, que as pessoas possam ir numa arquibancada, que as pessoas possam ir na frisa, mas que elas estejam confortáveis, vendo valor naquilo que elas estão pagando, tendo serviço, né, e devolvido para elas dentro daquilo que elas estão pagando. Então é isso que a gente está se portando muito agora, é isso que eu acredito muito para o carnaval. Espero que o carnaval possa continuar crescendo cada vez mais e que isso possa propagar principalmente a cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro e o Brasil para o mundo, porque esse é o trabalho cultural que o carnaval precisa continuar fazendo. Muito obrigado. Bom, como mediador, eu recebi um pedido de direito de resposta do Carnaval de Salvador com relação ao maior carnaval, mas foi negado pela organização. Bom, eu queria até fazer uma colocação, um desafio para você no sentido de tentar traçar rapidamente para a gente. O Rio de Janeiro ele tem uma marca muito forte do carnaval espetáculo, hoje é seguramente o maior espetáculo do carnaval transmitido para o Brasil e para o mundo, mas também tem um grande carnaval hoje de participação popular. Como é que a Liesa está vendo e se ela faz algum tipo de interação já, além dessa interação com as escolas, que também eu queria que você comentasse, que é muito belo o reforço que o Rio de Janeiro dá à entidade. A Liesa tem uma preocupação e o carioca desenvolveu um carinho diferenciado com os seus ranchos, com seus blocos e, obviamente, consecutivamente com suas escolas de samba, que eles têm time, como eles têm Flamengo, São Vasco, São Botafogo, o Caremangueira, independente de quem esteja cantando, quem esteja na percussão, ele é Império Serrano, ele é Vila Isabel, então isso é muito belo no Rio de Janeiro. E, por fim, uma declaração que eu vi de uma carnavalesca do Rio, que toca a Sebastiana também, e ela me falava uma coisa muito interessante. Foi desenvolvido no Brasil, durante a pandemia, um grupo de prefeituras se uniram, que tocam o carnaval, as 6 capitais, BH,
Recife, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo, e que fizeram uma grande liga para discutir o carnaval, e uma das coisas que eles estão propondo muito é que o Brasil efetivamente desenvolva uma política e que transforme o carnaval, não só o do Rio de Janeiro, mas o de Salvador, mas o de Recife, uma grande marca de exportação para o Brasil, na sua variedade que ele tem, porque existe carnaval em Belo Horizonte, fortíssimo, em Brasília, existe em Recife, em Olinda. Eu queria que você fizesse um breve comentário sobre essas coisas. Vou pegar esses três pontos, agradecendo a pergunta. Primeiro, a Rio Tour faz esse elo de contato direto entre o Carnaval do Sambódromo e o Carnaval de Rua. A gente não teve o Carnaval de Rua acontecendo em 2022, só o Carnaval do Sambódromo. É importante dizer que esses carnavais convivem muito diretamente relacionados um ao outro. É óbvio que existem pessoas que circulam muito entre os dois carnavais, mas, de fato, a gente tem um carnaval muito mais local ali do carnaval de rua, muito mais voltado para um turismo nacional, e o carnaval do Sambódromo acaba pegando um lado mais amplo dessa história como um todo, como a principal imagem, como eu falei no início, do carnaval do Brasil para o mundo. Quando a gente fala do carnaval do Brasil para o mundo, a primeira imagem que vem na nossa cabeça e do mundo como um todo são os arcos da Sapucaí, são as pessoas sambando no Sambódromo. Então, a gente faz um trabalho ali em conjunto. É lógico que a gente tem alguns conflitos, principalmente de marcas, de patrocinadores, que dificultam algumas ações maiores, mas a gente tem um contato direto com toda a organização do Carnaval de Rua. A gente convive super bem um com o outro, a gente entende que nós somos complementares. Então, se o Rio de Janeiro vira um centro que as pessoas olham e querem ir durante o Carnaval, é porque o Carnaval do Sambódromo e o Carnaval de Rua trabalham em conjunto para enriquecer, para engrandecer a cidade como um todo. Obrigado. Aproveitando que o tempo já está correndo, e a gente vai agora passar para uma outra representação de uma outra diversidade muito rica no Brasil, com uma influência muito forte na Alemanha. Você vê que tudo termina em festa. Um casamento por volta de 1810 ou 1830, se não me falha a memória, ele gera uma grande festa em uma cidade, em um país distante, e hoje ele repercute numa festa que vocês vão poder ver o impacto que ela tem, não só na economia, mas, sobretudo, também na manutenção de uma tradição e de uma cultura de um povo imigrante que veio para cá para construir sua vida junto a esse país. Com vocês, agora eu convido o Guilherme Breno Ginter, o nome é bem original de lá, ele é diretor-geral da festa, do Oktoberfest. Com você. Obrigado, Clínio. Obrigado, Gabriel. Boa tarde a todos. Muito bom estar aqui dividindo um pouco dessas nossas experiências e dessas nossas vivências de evento com um público tão seleto. Nós sabemos o que nós passamos de dificuldade nesse período de pandemia. Não foi diferente com o Parque Vila Germânica, com a Oktoberfest. E esse retorno, que posso imaginar que seja um retorno de ouro para todos nós, foi um ano efetivamente muito bom, que projete de fato um futuro, como o presidente Doreni falou na introdução, que seja um futuro muito promissor para o nosso segmento de eventos, com representatividade política e com todo o apelo social e econômico que a área de eventos pode efetivamente trazer para a economia brasileira. E eu fico muito contente e muito feliz por estar falando aqui para vocês hoje, nessa terça-feira, a respeito da Oktoberfest Blumenau, 37ª Oktoberfest Blumenau, depois de 2 anos de cancelamento, intervalo de 3 anos entre a edição anterior de 2019 e essa que acabou anteontem, né? Mas com muita felicidade, porque tivemos um evento absolutamente excepcional. Excepcional. Nós buscávamos, já desde 2013, quando nós entramos numa situação, por conta daqueles acontecimentos na Boate Kiss, que todo mundo conhece, numa questão relacionada à limitação de público simultâneo, tivemos que fazer limitação de público para até 40.704 pessoas simultaneamente, por mais que seja uma festa longa. Ela começa às 11 da manhã, por exemplo, num sábado, vai até às 6 da manhã no dia seguinte. Nesse período circulam quase mais de 70 mil pessoas no evento, mas nunca mais de 40 mil pessoas simultâneas. E nós tivemos essa grata satisfação de, pela primeira vez desde 2019, ultrapassar uma meta antiga de voltar
ao público de 600 mil pessoas, atingimos 634 mil pessoas nos 19 dias de festa. A Oktoberfest muitos já conhecem, especialmente quem é aqui de São Paulo, continua sendo o nosso principal mercado. 20% do público que vem na Oktoberfest Blumenau é composto do público aqui de São Paulo, muitos aqui na juventude foram para Blumenau, e isso é uma marca que ainda continua, não é à toa que as pessoas já foram das 37 edições agora, 10, 12, 15 vezes voltaram para a cidade de Blumenau. Isso é uma marca muito importante e é muito orgulho. Isso reflete no número que a gente vai mostrar nessa apresentação, que deixa o Gabriel me passar o trocador de slide aqui, e se vocês me permitirem, para visualizar melhor, eu vou fazer de pé. Então esse foi o cartaz da Oktoberfest Blumenau. Não está passando o trocador. Para lá, será? É isso, para apontar para cá. Então, o que é a Oktoberfest? Assim, em resumo, a festa é tradição, a festa é desfile, a festa é música e a festa é família. É tradição por quê? Porque é uma festa, basicamente, formada pela cultura alemã, é a segunda maior festa de cultura alemã do mundo, só perde para a nossa inspiração, e reconhecida por ela a Oktoberfest em Munique. Quando a gente fala sobre tradição, quando a gente fala sobre música, a gente fala de um evento, que a gente nem gosta de chamar de evento ou festa. A Oktoberfest Blumenau é uma manifestação cultural. A gente fala de uma manifestação cultural de 635 mil pessoas, que foi o público desse ano, onde as atrações musicais são bandas locais que tocam 90% do repertório do cancioneiro germânico. Então, a gente não precisamos de shows nacionais para trazer esse público, o que é um exemplo para eventos regionais como outros aqui que nós temos, que eventualmente o sucesso de um evento pode ser baseado na volta às origens, e não os shows nacionais. Por mais que nós também temos os nossos shows, esse ano a nossa patrocinadora oficial foi a Ambev, por meio da cervejaria Spaten, que é uma marca super importante, a marca oficial da Oktoberfest em Munique, e inspirados no que o Gabriel falou um pouco no camarote da Marquês de Sapucaí, o camarote número 1, ou o nosso camarote, nós tivemos um camarote da Ambev. É super importante deixar bastante claro, totalmente a parte da festa, com nenhum ruído dos shows, iam para os palcos onde se executavam efetivamente as músicas alemãs, e lá tocamos Tiaguinho, lá nós tocamos Pedro Sampaio, né, ticket médio chegando a R$ 1.500, muito semelhante ao que vocês tiveram lá no desfile agora desse ano. Nós nos inspiramos muito também no Carnaval do Rio de Janeiro, muito também nessa pegada de buscar, de atrair também o público jovem, né? Nas questões das atrações internacionais, quem nós trazemos são as grandes atrações da música alemã, artistas alemães, e a partir desse ano artistas com um cunho um pouco mais comercial. A gente até naturalmente sofremos críticas quando a gente deixa de trazer aquela tradicional banda do cancioneiro germânico, aqueles grupos grandes que tocam música bem tradicional, e trazemos artistas alemães mais pop, mais comercial, mas o público do evento desse ano, ultrapassando as 600 mil pessoas. Aqui eu estou aqui com o Tirone, que também é o nosso representante financeiro, faturamento extraordinário, chegamos só em alimentação e bebida, com a parte de ingressos, mais de 60 milhões de reais em 19 dias, nos mostra que a nossa opção se revelou absolutamente correta. E, fundamentalmente, dizer que é uma festa de família. Muitos que já foram na Oktoberfest na década de 90 lembram que era uma festa, falava-se, e sem demérito, falava-se que era carnaval alemão, né? E isso é uma marca que nós procuramos tirar da nossa característica, porque a Oktoberfest é uma festa que nós buscamos uma festa de família. Nós não nos apresentamos mais, Gabriel e Clínio, como uma festa de cerveja. Por mais que nós sejamos a segunda maior festa de cerveja do mundo, nós nos colocamos como uma festa de cultura alemã. E isso nos dá muito mais facilidade quando a gente vai até um patrocinador. A gente sabe como os patrocinadores, ainda mais hoje, têm dificuldade, né, em agregar suas marcas a uma festa que, por exemplo, tivesse especificamente como foco o consumo de bebida alcoólica. Pelo contrário, nós nos colocamos como festa de gastronomia. Hoje nós somos um dos maiores eventos de gastronomia do país. Nós terminamos a edição
anteontem com a comercialização de 570 mil unidades de gastronomia, todas elas típicas da culinária germânica, né? A gente sempre coloca de forma muito clara essa questão do perfil da gastronomia, né? A gente sempre usa um exemplo muito claro do pastel, né? Todo mundo gosta de pastel, mas a pergunta é, o visitante sairia aqui de São Paulo para ir para Blumenau para comer pastel? Ou ele está em busca efetivamente de uma experiência genuína da cultura alemã, algo diferente que ele efetivamente pudesse consumir ou comer ou experimentar na cidade dele. Então esse é o caminho. Nós fizemos umas voltas às raízes, de fato com foco muito forte na cultura alemã, organização com a questão do controle de acesso. O ticket médio naturalmente cresceu muito, tivemos uma implantação muito bem sucedida do sistema cashless em 2018, que propiciou um aumento ainda maior do consumo da festa, que é de fato um sucesso muito grande comercial. Parte de responsabilidade social, desde 2013, todas as nossas brincadeiras, e muitos de vocês conhecem, o Chopp Metro, o equilibrista do chopp, todas elas são feitas com chopp sem álcool. Então, nós não fazemos apologia ao consumo de bebida alcoólica. Essas brincadeiras que são típicas, Clínio, da cultura germânica, elas são feitas com chopp sem álcool, para de forma alguma não termos nenhum tipo de conexão e apologia ao consumo de bebida alcoólica, tanto que nas edições da Oktoberfest, 1% da venda bruta do chopp, da cerveja, são destinados para um fundo municipal que justamente faz campanhas para o consumo responsável de bebida alcoólica e contra a drogadição. Então veja o papel social da festa, que se coloca naturalmente, continua sendo uma festa. Nós fechamos com quase 700 mil litros de cerveja comercializados na edição que acabou anteontem, mas a gente de forma muito clara doa valores que eles chegaram nas edições de 2018, 2019, a R$1 milhão para esse fundo, e esse ano, com o sucesso comercial, esse valor deve ser ainda mais hiperbolizado. Algo novo que nós trouxemos para esse ano, e não é nada mais do que a nossa obrigação, é a questão da sustentabilidade, a conscientização e mobilização da comunidade, partindo da premissa que a Oktoberfest é, de fato, um grande componente para a comunidade de Blumenau, para o estado de Santa Catarina, para, de fato, fazer com que essa consciência ecológica seja arraigada no nosso dia a dia. Nós fizemos a compensação de 30% do carbono da festa para a edição desse ano, né? E é super importante que vocês entendam, quando a gente toma decisões que são soluções fáceis e soluções difíceis. A solução fácil é a gente pegar esses 30%, comprar crédito de carbono lá na Amazônia, ou lá em qualquer outra floresta longe da cidade de Blumenau. A solução difícil, e foi por ali que a gente seguiu, foi que essa área recuperada, quase 100 mil metros quadrados, fosse feito na cidade de Blumenau, onde efetivamente o impacto por conta do evento acontece. Então, esses 100 mil metros quadrados, 30% do consumo de carbono foram plantados na cidade de Blumenau, não é com muda pequena de 30 centímetros, até porque ela tem uma taxa de mortalidade acima de 90%, mudas de 1 a 1,70 m, que já, ao serem plantadas, já estão compensando o carbono da festa. Isso é super importante, uma marca importante, e com muito orgulho, esse plano, junto com a reciclagem, aliás, não é a reciclagem, é a revitalização de todo o lixo da festa, 2,5 milhões de copos de cerveja e mais de 560 mil embalagens que foram para um coprocessamento num sistema chamado blendagem, que basicamente todo esse detrito é encaminhado para uma empresa, a maior empresa do mundo, no nosso caso a Veolia, ela processa tudo por esse processo de blendagem. Esse material ele vai para as fábricas de cimento em substituição ao carvão mineral. Então é uma forma de efetivamente mitigar os efeitos, não vai para aterro sanitário, não vai para, pelo amor de Deus, não vai para lixão, né? Então a gente pode garantir que esses 2,5 milhões de copos e esses mais de 500 mil de unidades de embalagem têm o destino ecológico perfeito, tanto que pela primeira vez, junto ao balanço financeiro lá, que vai ser apresentado em dezembro, nós também apresentaremos um balanço socioambiental da Oktoberfest Blumenau. Super importante esse dado, como eu falei, nós atingimos na última edição, e a pesquisa vai ser apresentada nos próximos dias, 91,7% de NPS do Net Promoter Score, que é o índice que avalia o grau de lealdade e recomendação do público à marca.
Isso significa que quem vem na Oktoberfest virá mais uma segunda vez, uma terceira, uma quarta, uma 10ª, uma 15ª. Esse 91,7% coloca a Oktoberfest Blumenau no nível que a gente chama de perfeição para o mercado publicitário. Significa que nós estamos com o NPS superior, por exemplo, a um dos nossos mais emblemáticos patrocinadores, que é a Porsche. Vocês imaginam uma marca como a Porsche, uma marca tradicionalíssima alemã, ser patrocinador de um evento como a Oktoberfest, onde se bebe muita cerveja. E é onde possivelmente mais de 99,9% do público nunca vai ter condição de ter um carro como esse. Esse ano nós estávamos à exposição no Parque Vila Germânica, um Taycan de R$1.200.000. Na Oktoberfest Blumenau, a festa da cerveja. Então veja como essa mudança de mentalidade para fazer da festa com uma festa não de cerveja, e sim de cultura alemã funcionou. Nós estamos atraindo grandes marcas ainda no segmento automotivo. A Shell é nossa patrocinadora. Aliás, batemos recorde de patrocinadores. 22 marcas foram apoiadoras da Oktoberfest, naturalmente com muito orgulho. A Ambev, por meio da Spaten, cervejaria alemã, efetivamente, que é uma das mais antigas do mundo, foi a nossa patrocinadora oficial. Isso é uma informação que eu queria muito destacar para vocês. Segurança da festa. Quadrilhas que roubam celulares, elas são presentes em todos os eventos, nos grandes eventos e eventos que muitos de vocês também organizam. Nós fizemos todo um aparato de segurança com uma das nossas patrocinadoras, a Intelbras, e conseguimos, felizmente, reduzir o número de roubos de celulares em 80%. Nós conseguimos prender uma quadrilha de peruanos, que geralmente quem fazem esses furtos são quadrilhas latino-americanas, que estiveram no Rock in Rio, furtaram e foram pegas em Blumenau. 2 moças. Infelizmente, pelas mazelas do nosso judiciário, a gente prendeu, o juiz liberou com uma fiança de um salário mínimo paga por outra peruana, por outro peruano. Então, essas quadrilhas, elas são super bem organizadas, são as mesmas que atuam no Rio de Janeiro, são as mesmas que atuam nos carnavais do Nordeste, são as mesmas que vão lá para o litoral de Santa Catarina na época de veraneio. Pegamos. A bandidagem não teve facilidade na Oktoberfest, por isso nós reduzimos em 80%, uma informação super interessante, Clínio. Nós tivemos menos casos de roubo do que celular e mais casos de entrega de celulares que foram perdidos durante o evento, e as pessoas iam na delegacia da Polícia Civil devolver celulares que efetivamente foram achados ou perdidos na cidade. É uma informação absolutamente relevante, como outras. Vocês que são promotores de eventos entendem. Nós não tivemos nenhum caso de atendimento no ambulatório do evento, ou no comissariado de menores, ou no juizado de menor de idade com caso de embriaguez. Nós não tivemos nenhum caso de furto de automóvel no entorno do Parque Vila Germânica. Então, nós chegamos assim a um grau, com essas 210 câmeras de reconhecimento facial, pegamos 11 pessoas, das quais 9 com pensão alimentícia em aberto. Veja, são essas questões ali de evento, mas conseguimos avançar substancialmente na questão de segurança, algo que muito nos orgulha, porque a sensação de segurança é muito importante quando o visitante vai num evento de massa, como é o caso da Oktoberfest de Blumenau. Então, com muito orgulho, a gente apresenta as marcas dos nossos patrocinadores. Foram 22 marcas apoiando esse ano, players nacionais, internacionais, empresas centenárias da cidade de Blumenau. Muito nos orgulha tudo isso que foi efetivamente feito na edição desse ano. Volto a dizer, uma edição histórica, uma edição marcada por muito simbolismo, por muita emoção. É muito importante para a cidade de Blumenau. Por isso, Plínio, quando tu olhasse e falasse que eu estou parcialmente vestido, falasse de uma fantasia, não é fantasia, é traje, porque é o blumenauense com muito orgulho, tem um traje típico guardado no seu armário, para durante a Oktoberfest ou nas festividades que aconteçam, tira esse traje. Aliás, 35% do público da festa vem com traje típico completo. E a gente tem muito orgulho dessas raízes, dessa tradição germânica, que efetivamente essa revitalização da festa, buscando essa referência aos nossos colonizadores, aos nossos avós, também aos imigrantes alemães que vieram, mas as referências à Alemanha mais contemporânea, fazem dessa festa, de fato, um dos maiores eventos
populares do Brasil, certamente da região sul, mas certamente junto com Carnaval, junto com São João, junto com Parintins, junto com Barretos, Blumenau, certamente estão entre as 5 maiores comemorações populares do Brasil. E a gente tem muito orgulho disso, e a gente fica muito feliz em poder também dividir com vocês essa alegria dessa edição que foi tão especial para todos nós do Parque Vila Germânica, que é realizada pelo Parque Vila Germânica e pela Prefeitura de Blumenau. Da mesma forma, o Gabriel estava falando sobre a complexidade. Imagine que nós somos totalmente um órgão público. Toda a festa, com todos os seus processos, são organizados por licitações. Vocês imaginam o nosso aparato em termos de planejamento, porque vocês sabem que licitação é assim, precisa de pelo menos 70 dias entre a publicação, o prazo, e contrato, e recurso, e contra-recurso, aquela coisa arada toda, e sempre tem alguém para tentar enrolar o processo. Nós não temos como errar, nós não temos como deixar para fazer coisa em cima do laço. Por isso, o Parque Vila Germânica, que é uma autarquia municipal, é considerada a maior gestora pública de eventos do Brasil, não apenas pela Oktoberfest, nós temos, realiza-se na Vila Germânica. E vejam só, eu estou aqui falando com vocês agora, acabamos a Oktoberfest agora no domingo, em 17 dias nós temos que desmontar toda aquela estrutura de 40 mil metros quadrados, que vai ser montado o Natal em Blumenau, que é o 2º maior Natal do Brasil, só perde para o Natal de Gramado e Canela. Né? Então, veja o aparato que nós temos efetivamente, então, do Parque Vila Germânica. Clínio vai comentar um pouquinho com a gente, então. E para encerrar, eu queria mostrar, então, essa apresentação sobre o que foi a Oktoberfest desse ano, um videozinho rápido de 1 minuto e meio, já com uma releitura do hino da Oktoberfest, cantada pelo Helmut Hegel, que é um artista alemão, que marcou a época no decorrer da década de 80 e de 90, e mostra um pouco o que foi essa festa, que foi marcada por um evento de absoluta alegria, de paz, e um sentimento de retomada da cidade de Blumenau do seu principal evento. Então, o vídeo, em primeira mão, isso saiu ontem, não foi nem divulgado na imprensa ainda, saiu só na noite de encerramento. Vocês estão vendo aqui, antes de rede social, o vídeo de encerramento da Oktoberfest. Por favor. Cerveja e alegria. Alô, Blumenau, bom dia, Brasil. Schönes wieder hier bei euch zu sein. Egal ob bei Regen, Sonnenschein. Alô, Blumenau, bom dia, Brasil. Festa para o povo da cidade. Música pra nossa mocidade. Alô, Blumenau, bom dia, Brasil. Onde todo mundo está cantando, onde todo mundo está dançando. Alô, Blumenau, bom dia, Brasil. Alles gut, alles blau, alles himmelblau em Blumenau. Bom, eu vou cumprir o horário, tá? Eu tinha uma pergunta para fazer ao amigo, mas ele esclareceu tão bem a participação do poder público, porque é uma festa que foi abraçada pelo poder público, obviamente é uma grande participação da iniciativa privada, e agradecer a presença do Guilherme, do Davi, do Davi, do Rio de Janeiro, e os dois estão à disposição, caso alguém queira alguma dúvida. Eu, por exemplo, vou pegar a tecnologia de como impedir 80% do roubo no celular para eu levar para o Carnaval de Salvador, que eu vou fazer uma revolução lá. Obrigado a todos, obrigado e até mais. Clínio, e se tu me permitires, eu gostaria de deixar muito esse caneco, que é o caneco oficial da festa,
Até foi um pedido dos nossos permissionários da Oktoberfest entregar para a ABRAP, até pelo apoio e pela grande força que foi essa aprovação do PERSE, que tanto ajudou os nossos permissionários. Então, se algum representante da ABRAP puder oficialmente pegá-lo, então com muito coração a gente faz essa entrega desse material em homenagem, em alegria pela aprovação do PERSE, que muito ajudou nossos parceiros também. Esse aqui vai para a estande da ABRAP. Obrigado. Nós agradecemos os nossos painelistas.